amor é uma coisa muito boa, não é? Eu acredito que todos nós aqui, sem exceção, dizem que toda unanimidade é burra, mas essa é a única unanimidade inteligente. Eu acredito que todos nós aqui queremos amor na nossa vida. Porque amor é uma coisa muito boa. De onde a gente tirou essa ideia de que amor é uma coisa muito boa? De onde vem isso? Desde o começo da nossa vida, quando a gente ainda nem tinha juízo, a gente estava lá no berço, 3 meses, 4 meses, as perninhas e os bracinhos balançando, porque a gente não sabia sentar, não sabia ficar em pé. Mas a gente, naquela posição que a gente ficava no berço, horas e horas, porque a gente não tinha mobilidade, tinha sempre um rosto que quando a gente gritava, estava sentindo assadura, dor de ouvido, dor de cabeça, um rosto se aproximava do berço, nos colocava no braço, nos tirava, e daqui a pouquinho nos devolvia para o berço, já sem dor. A assadura era resolvida, já sem dor de ouvido, as gotinhas na boca para passar a dor de cabeça, e a gente voltava novamente para o berço, indefeso, mas agora sem as dores. E esse rosto, a gente se acostumou com ele. E ali, naquela fase tão frágil da nossa vida, a gente experimentou pela primeira vez, mesmo sem saber o nome do sentimento, mas a gente experimentou o próprio sentimento de amor. O amor de mãe. Um dos amores mais sublimes e mais puros que existe, porque existem outros tipos, mas esse amor é tremendo. E o amor de mãe é tão profundo, tão intenso, que quando Deus vai usar um exemplo de amor, ao invés de usar o próprio exemplo dele, que eu não conheço um amor maior do que o amor de Deus, está escrito até lá no versículo, né, João 3,16, que a gente conhece, desde criança a gente aprende, decora esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós sabemos esse versículo. Então ele podia ter usado, quando ele foi falar sobre amor, ele podia ter usado esse amor como exemplo, mas veja que coisa tremenda, ele usou o amor de mãe como exemplo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintinhos. Por que ele usou esse amor de mãe? O amor verdadeiro é feito de uma construção, um monte de tijolinhos, e o nome desses tijolinhos, o nome deles é proteção. São os tijolos que constroem o amor. Não existe amor sem proteção. Lá na Paraíba, onde eu fui criado, Campina Grande, algumas pessoas sabem que é uma cidade bem urbanizada, mas a minha alegria era estar durante as férias na fazenda do meu avô. Vocês vão entender do que eu estou falando isso agora. Porque ali na fazenda do meu avô, eu via as coisas que eu gostava de ver. A paisagem, para começar, as ovelhas, as vaquinhas no curral, os carneiros lá, os bodes, as galinhas, aquela criação toda que havia na fazenda do meu avô, aquilo me enchia os olhos. E o meu pai me prometeu o seguinte: se eu não ficasse em recuperação, eu iria passar todos os dias das minhas férias na fazenda do meu avô. Então, já viu, minhas notas eram 9, 9,5, 10. Era assim, porque eu estava ansioso para correr para a fazenda. Hoje, no lugar onde eu vivo, lá no Rio, é meio que uma tentativa de reprodução daquela fase maravilhosa da minha infância. É um lugar onde eu tenho lá ovelhas, vaquinhas no curral, galinheiro, a natureza linda lá, tem corre, é uma coisa fantástica. Mas aquilo ali eu já percebi, eu estudando a mim mesmo, eu falei, acho que isso aqui é uma tentativa minha de tentar reproduzir agora, na minha fase adulta, aquilo que eu tive na minha infância.
Mas olha, eu amava aquele lugar. E um desses dias que eu estava lá, na cozinha da casa grande, tinha uma janela que dava para o curral. Durante o dia, o gado estava no cercado e o curral ficava vazio. O curral era colado na casa. E as galinhas então ficavam ali no curral. E a minha avó uma vez me chamou e falou: menino, vem cá. Ela não lembrava do nome da gente, porque eram 19 netos andando por dentro de casa. Pequenininha. 19. Nas férias eram 19 netos. E ela não lembrava do nome. Aí uma vez ela chegou para mim e falou: menino, vem cá. Você está vendo aquela galinha amarela lá no meio do curral? Na janela assim, me pendurei. Estou vendo, vovó. Sai da casa, entra lá no curral, pega aquela galinha para mim. Aí eu descia, entrei no curral, saí correndo atrás da galinha, e a galinha para um lado, para o outro, e eu correndo atrás dela com as perninhas pequenininhas, e a galinha cacarejando, correndo, voando, pulando, tudo que era jeito, e eu não conseguia pegar a galinha de jeito nenhum. E depois de meia hora tentando, e minha avó olhando da janela, rindo à toa, teve uma hora que eu sentei no esquerdo seco, olhei para a janela chorando, e falei: vovó, eu não consigo pegar a galinha, vovó. Aí ela: deixa, menina, eu vou mostrar como é que faz. Aí descia, ia lá no curral, corria um pouquinho atrás da galinha, e finalmente pegava a galinha e mostrava para mim: tá vendo? É assim que pega. Somente muitos anos depois é que eu fui entender a safadeza da minha avó. Porque ela me botava para cansar, galera. Ela sabia que eu ia pegar. Ela sabia que eu ia pegar. E ficava rindo na janela, rindo à toa, e eu lá, algum tempo depois, eu até cheguei para ela e falei: vovó, você vai fazer isso com a gente? Sabe o que ela falou para mim? Ela chegou para mim e falou assim: meu filho, vocês homens são tudo bobo, a gente faz de vocês o que a gente quer. Segunda vez que nessa. Veja bem, essa mesma galinha que estava correndo desesperada, se ela estivesse com pintinhos debaixo das asas dela e eu fosse tentar botar a mão neles, vocês sabem o que aconteceu. Não ia conseguir. Não se sabe de onde aquela ave tira tanta coragem que você pode ter 2,5 metros de altura, ela vai te encarar se você não botar a mão no filhote dela. Estou falando para vocês que o amor protege. E quando Jesus vai usar o amor como exemplo, ele vai buscar esse exemplo de uma simples galinha, por causa da proteção que ela tem para os filhos dela. Tem outros tipos de amor também, além desse que a gente aprende lá no berço, né? Quando a gente vai avançando um pouco mais na idade, chegamos lá pelos 4, 5 anos, e os adultos começam a deixar a gente sentar no sofá da sala para ver televisão, a gente começa a se deparar com outro tipo de amor que até então a gente não conhece, que é o amor entre um homem e uma mulher. A gente vê aquilo nos filmes, mas como a nossa idade ainda é completamente desprovida dos hormônios que no futuro vão chegar, a gente com 4, 5 anos olha para aquela cena de um casal se beijando e a gente: que coisa nojenta ela está beijando a boca dela, mamãe, gente, é isso, baba em tudo. E a gente com 4, 5 anos a gente não tem noção ainda do que é aquilo. Mas quando vai chegando lá pelos 12 anos, 11, 12 anos, e os hormônios começam a falar, a gente começa a ver esses beijos de novela, de filme, outros. Agora, ao invés de virar a cara, a gente arregala o olho e fica prestando atenção. E a gente quer saber por que ela vira o olho, né? Por que ele gosta também, porque o filme termina naquele momento e ninguém pode ver o que acontece depois daquele beijo. A sensação que a gente tem então, agora que os hormônios estão no nosso corpo, é que aquilo é uma coisa muito boa. Começamos a pensar naquele menino da escola, aquela menina que tem na sala de aula. E se for menina, começa a pensar naquele garoto e começa a sonhar: como seria isso com ele? Como seria com ela? A gente passa a querer também na nossa vida esse segundo tipo de amor, o amor entre um homem e uma mulher que se ama. E esse amor também é de Deus.
amor puro é de Deus. E como é que se sabe quando o amor é puro? Porque é muito perigoso você falar que toda forma de amor é de Deus, porque tem muita gente aí que tem amores estranhos, mas eles dizem que é amor, e por isso que eles pensam que é de Deus. A forma de se saber que um amor é de Deus é que ele não deixa dúvidas. Se tem dúvida, não é de Deus. Se existe alguém que questiona, que pensa que aquilo ali é muito estranho, se é contrário à natureza que Deus criou, não tem como ser de Deus esse amor. E se não é de Deus, não pode ser amor. Porque a gente também aprende desde pequeno que a única forma, a única sentença mais curta da gente dizer quem é Deus é amor. E quando o amor é de Deus, ele não pode causar espanto, ele não pode causar perplexidade. Porque, como eu falei aqui no início, vocês até concordaram comigo, todos nós queremos amor na nossa vida. O amor então tem que ser uma coisa boa e não uma coisa duvidosa. Esse amor que a gente sente pela esposa, pela namorada, pelo noivo, quando ele é devolvido em troca, é a maior bem-aventurança que a gente pode conseguir nessa vida. Porque o amor verdadeiro, ele não enxerga o passar dos anos, eles vão envelhecer juntos. Quem está de fora consegue enxergar as rugas do casal, mas eles dois não. As rugas para ele. Até brincam um com o outro, sendo velho, eles querem chamar de velho, brigam, discutem como se fossem namorados. E quando reencontram amigos de muito tempo, os amigos depois se retiram da presença deles, mas você fica como fulano, como fulana, você vê como ele está velho, como ela está velha. Mas aquele casal que se ama não consegue enxergar rugas um do outro. Esse amor entre homem e mulher também é de Deus. E eu creio que todos nós aqui um dia sonhamos com ele. Por quê? A gente conhecia o amor de mãe, conhecemos ele no berço, sentimos a proteção que ele nos trazia, porque a gente estava indefeso no berço, completamente indefeso, mas a nossa mãe nos protegia. E veja que coisa linda que Deus faz, a mutualidade, a troca, a relação de troca que existe entre as pessoas que se amam, que aquela criança indefesa no berço, dependendo completamente do cuidado da sua mãe, quando os anos passam, a criança cresce e a mãe se curva, começa a envelhecer e ela começa a ficar frágil, e agora é ela que precisa que o filho cuide dela. É o caminho da volta. O amor de Deus é perfeito. A criança foi protegida no berço pela mãe. A mãe agora é protegida na sua velhice pelo filho adulto. Glória a Deus. Tem outros tipos de amor também, sabe? O amor entre irmãos. Como é bonito ver irmãos que se amam. Não sou um bom exemplo disso na minha infância, porque eu tinha 2 irmãos, caçula do meio e eu era o mais velho. E toda vez que o meu irmão do meio batia no caçula, eu partia para cima dele, a gente se agarrava no chão, se atracava, se rasgava, se esmurrava, era uma coisa triste de ver. A minha mãe ficava desesperada, não sei porque ela tinha uma mania que nunca funcionou, mas era todo dia fazer a mesma coisa, pegava um balde de água fria, jogava em cima da gente, jogava no chão, e a gente parava, apenas continuava brigando, olhava, não servia para nada aqui. E ele ficava com raiva dela depois. Essa mania de ficar jogando na galinha. 5:30 da tarde, meu pai chegava em casa e ela fazia xixi. Vou falar o nome do meu pai, vocês não vão rir de mim. Meu pai entrava em casa, ela, mas Gidiel, pelo amor de Deus. Esses meninos brigaram de novo hoje, no meio da rua, com um vexame, mas Gidiel, oh, mas Gidiel.
Quando eu tentava abrir a boca, o corpo ia. Aí os dois choravam, Tinha dia que a minha mãe tinha que entrar desesperada no quarto. Para, mas que você vai matar esse menino? Porém, quando chegamos na fase adulta, fomos tomados de um amor pelo outro, que era uma coisa absolutamente sem explicação. Os tios da gente olhavam e falavam: como é que pode esses meninos brigar com tanto quando era pequeno? E agora estão na fase adulta, um desgarra do outro. O meu irmão morava em Volta Redonda, nessa época eu estava na Marinha, no Rio de Janeiro, era fuzileiro, e no final de semana ele ia de Volta Redonda para ficar comigo, se eu estivesse no quartel, ou se eu estivesse livre, eu ia para Volta Redonda ficar com ele. Mas a gente não se desgrudava, até o dia em que eu recebi uma ligação dizendo que ele tinha sido operado, estava em estado gravíssimo no CTI da Casa de Saúde de São José, em Volta Redonda. Corri para lá, fiquei na porta do CTI 10 dias. Não queria saber de comida. Eu lembro que a minha tia levava para mim biscoito creme cracker e água, acho que uma maçã comi naqueles 10 dias, mas eu não tinha apetite para nada. Tal era o estado de nervo que eu estava por causa do meu irmão dentro daquela sala, sem poder falar com ele, sem saber se ele ia sair vivo. E no 10º dia o médico me deixou entrar. E quando eu entrei, olhei para o meu irmão em estado deplorável, magrinho, cheio de sonda pelo corpo inteiro, tinha sonda no abdômen, tinha sonda no tórax, tinha sonda no pescoço, no nariz, nos pulsos. Quando ele me viu entrar, ele estendeu a mãozinha para mim assim e falou: Sérgio, me dá água, pelo amor de Deus. Eu falei para a enfermeira: ele está com sede, dava para ele. Ela falou: olha, não podemos, ordem de médico, ele está todo suturado por dentro, não pode tomar líquido agora, mas ele vai morrer de sede. Não podemos fazer nada. A enfermeira falou com dó e me deu um algodãozinho com água gelada e falou: olha, você só encosta na boca dele para ele sentir uma leve sensação, mas ele não pode beber. E foi terrível para mim ver aquela cena do meu irmão desesperado. E quando eu saí do CTI, eu não me ajoelhei, caí no corredor do hospital. Eu esmurrava a parede e dizia assim: Deus, tira a minha vida e deixa comigo. Eu falava: Deus, não me interessa viver se o meu irmão morrer. O meu corpo balançava, sabe aquele soluço doído? Então era a dor que eu estava sentindo ali. Realmente, se um anjo aparecesse ali e falasse a verdade, você quer passar para o lugar dele? Eu falava: agora. E quando eu estava gritando ali naquela parede, esmurrando a parede, eu falava: tira a minha vida e deixa meu irmão. Teve uma mulher que passou e falou assim: esse ano é irmão dele. Vou falar uma coisa para vocês: era amor mesmo. Sabe por quê? Porque uma das principais características do amor é que a pessoa que ama não suporta ver a pessoa amada sofrer. Se você pegar uma mãe, levar ela para um CTI no hospital, e ela vê o filho dela estrebuchando a dor, e o médico fala para ela: a senhora quer trocar de lugar com ele? Ela troca na hora. Porque mãe nenhuma suporta ver o filho na sua frente sentindo dores terríveis. Isso é efeito de quê? Do amor. Do amor. Somente o amor tem esse efeito, esse poder. Tem muita gente que confunde amor com paixão. E você sabe qual é a principal diferença entre o amor e a paixão? O amor, falei para vocês, é construído por uns tijolinhos chamados de proteção. O amor sempre vai proteger a pessoa amada. A paixão é o contrário. A paixão protege a pessoa que está apaixonada. Quando muita gente por aí pronuncia a frase mais estúpida que eu já ouvi: matou por amor. Eu matei por amor. Não existe, ninguém mata por amor. O que a gente aprende com o apóstolo Paulo? O amor não sofre, não crê, não espera. Então, se matou, não foi amor, foi paixão. Não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Isso é amor. O amor protege.
E a paixão protege a si própria. Então a pessoa que comete uma atrocidade dessa, ela não matou por amor, ela matou por paixão de si mesma. Agora, esses três amores que eu falei aqui, o amor de mãe, o amor entre um homem e uma mulher que se ama, o amor entre mim e meu irmão, que também é um amor tão intenso, a ponto de eu desprezar a minha vida e dar mais valor à vida dele. Esses três amores, apesar de intensos, eu consigo explicá-los. Como é que eu vou explicar o amor de mãe? Não. Há uma troca de afeição. A mãe protege o filho, depois o filho vai proteger a mãe. O filho confia na mãe. Qualquer rosto que aparecer no berço, quando ela estiver chorando naquela fase de fragilidade, ela vai continuar chorando, mas se for o rostinho da mãe que ela vê chegar, ela vai parar de chorar, vai passar bem. Existe uma relação de confiança entre os dois. Então o amor entre uma mãe e um filho, ele é um amor correspondido. Amém? Correspondido. O amor entre um homem e uma mulher que se amam, e por isso eu estou usando o plural, os dois se amam, há uma mutualidade. Eles também se protegem. Um confia no outro. A família sabe que aquele casal vive um com o outro. Os vizinhos sabem que ninguém vai dar colher naquele relacionamento. Que ele sai do trabalho, vai correndo para casa para encontrar com a neguinha dele, para estar junto com ela, para cuidar das coisas de casa. E é feliz assim. Enquanto os amigos vão lá no botequim beber, ele vai encarar um ônibus cheio, ponto de ônibus horroroso, meu Deus, se esfregar um monte de gente, e vai ser empurrado ali dentro, mas ele quer chegar em casa. E ambos vão seguindo a sua vida e se protegendo. E esse amor entre eles é tão notório e tão intenso que muitas vezes, talvez você já tenha ouvido falar de algum caso assim, porque eu já ouvi falar de alguns casos assim. Muitas vezes, quando na velhice um se vai, o outro, mesmo com saúde, logo depois também vai. E não é porque está sentindo falta do corpo, porque o corpo já está fácil, a velhice já tomou conta, mas é por causa do amor que se foi, a proteção que se foi. Aí quem volta também para ajudar o outro. Existe uma mutualidade também entre o amor, no amor entre ele e uma mulher. Não se ama. E o amor entre mim e meu irmão, como é que eu vou explicar? Vocês têm psicólogos aqui que devem ter, mas na minha linguagem leiga, o que eu vejo na situação entre mim e meu irmão, da maneira como a gente passou a se amar na fase adulta, que era um contraponto à maneira como a gente se detestava na fase de criança, compensação. A gente não tinha juízo quando brigava na infância. Passávamos as mesmas dificuldades juntos. Quando o Natal era bom para um, era bom para o outro. Quando tinha um panetone para um, tinha para o outro. Quando a mesa estava vazia para um, também estava vazia para o outro. Passávamos as mesmas dificuldades. Mas a gente não tem juízo para perceber isso. Por isso que a gente brigava, igual o gato e cachorro. Mas na fase adulta, quando a gente começou a enxergar as besteiras que a gente fez na infância, o coração começou a virar, né? Consciência. A gente, ao invés de querer destroçar um ao outro, a gente passa a amar, para compensar as besteiras que a gente fez. Consigo explicar esses três amores dessa forma. Agora eu queria falar de outro tipo de amor, último, para terminar e a gente cantar essa próxima música, de um homem que estava numa cruz. Ele tinha 2 ladrões do lado dele. E aqueles ladrões estavam ali porque realmente mereciam. Eles tinham extrapolado o limite do crime. E a maneira que a sociedade encontrou de resolver a situação foi condenando eles à morte. Então eles estavam ali naquela cruz porque eles cumpriram a ordem social daquela época. Mas o homem que estava na cruz do meio, aquele homem não tinha feito mal para absolutamente ninguém. Agora veja que loucura. A multidão
que estava na frente assistindo aquela crucificação olhava para o homem da cruz do meio, que era justamente quem não tinha feito mal para ninguém, e gritava: crucifica ele, mata ele, acaba com ele, bota uma coroa de espinho na cabeça dele. Que mal Jesus fez naquela multidão? Nem, pelo contrário, por onde ele passava, mudo falava, surdo ouvia, coxo andava, só faz o bem. Que explicação então a gente vai dar para as pessoas que querem entender o cristianismo? Que explicação a gente vai dar? Por que aquela multidão tinha tanto ódio daquele homem da cruz do meio? Lá no Rio, diferente lá da Paraíba. Lá na Paraíba, na minha infância e adolescência, toda vez que morria alguém na rua, aí tinha um velório na casa do defunto. E eu me acostumei a crescer ouvindo aquela lamúria, aquela choradeira toda. Oh meu Deus, santo homem, não fazia mal para ninguém, meu pai de família, meu desespero. O homem era um santo. E quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, o carioca tem fama de malandro, né? Mais esperto, mais ligado nas coisas. E quando eu frequentava por uma casa algum velório, eu ouvia coisas lá que eu não ouvia lá em Campina Grande. Eu ouvia as pessoas pelo cantinho assim, falando um para o outro. Estava devendo. Puxa, quando a pessoa fala isso, é uma cultura lá da Paraíba, né? Que o defunto era sempre tratado como um santo. E lá eu escutei, estava devendo. Eu vi um 5 dias, estava devendo alguma coisa. Mas tinha razão. Mas era um bom vizinho, cumprimentava todo mundo, dava pau gorjeta, falava com o porteiro, molhava as plantas do vizinho também. Mas tinha alguma coisa que ninguém sabia. Mas se um carioca, malandro, esperto, passasse por Jerusalém naquele dia, parasse, olhasse para aquela crucificação e visse a multidão falando com o homem da cruz no meio: mata ele, crucifica ele, o carioca ia pensar assim: estava devendo. Eu pergunto para você, Jesus estava devendo? Absoluta exceção dessa regra. Que Jesus não devia nada para ninguém. Então por que a multidão fez isso com ele? Aquele povo vinha de 5.000 anos. 5.000 anos não são 5 dias. De uma cultura passada de pai para filho, de avô para neto, que dizia olho por olho, dente por dente. Foi nosso irmãozinho Moisés que começou isso. Olho por olho, dente por dente. Se alguém roubava o seu carneiro, você podia roubar o carneiro dele. Se alguém arrebentava a sua cerca, você podia arrebentar a cerca dele. Se alguém matasse seu filho, você podia matar o filho dele. E se à noite, na praça de Jerusalém, você comentasse com seus amigos lá sentado no banco: hoje eu matei o filho de fulano porque ele matou o meu, ele o outro amigo dizia: tá certo, é seu filho. Era lei. Olho por olho, dente por dente. 5.000 anos vivendo assim. E de repente aparece um rapaz de Nazaré, uma cidade sem expressão nenhuma, em plena capital, falando pelas praças e na sinagoga: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. E por isso que a multidão não suportava Jesus. Sabe por quê? Poucos de nós estamos preparados para que alguém mexa nos nossos costumes. É terrível. E aqui no Nordeste eu conheço. Quantas e quantas vezes já fui falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa falava para mim: está querendo mudar minha religião? Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando de religião, esquece a religião. Eu estou falando de uma relação entre você e Deus, que ninguém pode ser responsável
Não, você está querendo mudar minha religião. Ó, minha religião é do meu pai, do meu avô, do meu... Está querendo mudar? É difícil mudar costume. É difícil, vocês sabem disso. Quantas pessoas que a gente tenta falar de Jesus, até que a gente nem fala mais, porque não adianta. Mas se você já plantou a semente, deixa, porque se insistir, vai irritar a pessoa, deixa que o Espírito Santo vai fazer com ele o que tem que fazer, porque você já lançou a semente. Fica quieto agora, deixa que você já fez sua parte. Deus não vai te punir pelo sangue dessa pessoa, mas é difícil, porque sempre as pessoas acham que a gente quer mudar os costumes, e Jesus, no entendimento deles, estava querendo mudar o costume de 5.000 anos, e por isso que eles estavam ali. Mata ele, crucifica ele, arrebenta com ele. E o que me impressiona é que mesmo assim, Jesus amou aquela multidão até a última gota de sangue. Glória a Deus. Morreu por aquela multidão. Mesmo ouvindo aquela multidão xingando, ofendendo, Jesus morreu por eles. Agora, esse amor eu não consegui explicar. Vocês me desculpem. O amor de mãe eu consigo, o amor entre uma mulher consigo, o amor entre um irmão consigo. Mas o amor de Jesus pela minha vida, pela sua vida, comigo, não tem explicação. Glória a Deus. Say